E aí, galera? Hoje eu vou abrir o baú de perrengues da minha carreira como mestre de cerimônias e revelar os bastidores de 3 situações que poderiam ter sido desastrosas. E aí você já pega papel e caneta, porque perrengue também é aula e você pode aprender, copiar as estratégias que eu usei e, se couber na sua situação, replicar. Já pensou em chamar o presidente de uma empresa no palco e ele não aparecer? Ou então você está ali no meio de uma premiação, o telão atrás apaga e a produção só faz assim, te larga lá para resolver o B.O. E o que dizer quando você agradece a presença de uma pessoa que não deveria? Gente, é ao vivo que a gente erra. De repente a situação acontece e aqueles microsegundos ali parecem mais uma eternidade. Você busca desesperadamente o olhar de alguém ali para ter uma ajuda emocional e você só recebe o... Faz aí. E é exatamente sobre esse jogo de cintura que eu tive que ter nesse momento que a gente vai falar. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, porque o que eu aprendi com esses perrengues pode salvar você. Lembra do que eu sempre digo aqui nos vídeos? A nossa atenção, ela não é só no texto. Ela é o olho no palco, olho no texto e olho na plateia. Inclusive, já entra aí no site sejamestredecerimônias.com.br, porque lá tem artigos, e-books e sim, os cursos online para você fazer uma boa gestão da sua carreira e, é claro, se profissionalizar no mercado de trabalho. Porque é no imprevisto que o talento se transforma em profissionalismo. E nessas horas, a única coisa que te salva é a combinação do preparo com a segurança e com o controle emocional. Vamos então para a primeira história? Haha! Convenção de vendas. E o que é que eu já tenho aqui na minha mão a meu favor? Gente, convenção de vendas, eu tenho o quê? Liberdade para interagir com a plateia, ó. A plateia é ali, minha brother. Então, o próprio evento, ele já me dá essa abertura e eu tenho esse agente facilitador a meu favor. O roteiro, ele era assim. O presidente estava falando há 1 hora já, ele terminava a apresentação, agradecia, eu agradecia a ele descia, eu falava da próxima atividade e chamava ele de volta. Essa é a teoria. Na prática, o que foi que aconteceu? Ele falou, eu agradeci, ele desceu, chamei ele de volta ao palco e onde ele estava, Deus sabe, sumiu. Aí o que foi que eu fiz? Olhei para todas as pessoas ali, fiquei um tempo no ócio, porque todo mundo percebeu que ele não estava lá e alguém da produção passou correndo assim do tipo, ele não tá aqui, e disse para onde ele tinha ido, que eu não vou falar, para não comprometê-lo. Ele simplesmente se picou. Qual foi a minha reação ali? Como eu tenho essa abertura com a plateia, o que foi que eu fiz? Tadá! E ele não apareceu. Fiz de novo uma coisa bem o gordo e magro, bem Charlie Chaplin, bem mímica. Fulano de tal, tadá! Não apareceu. Peguei o microfone, desci, pulei para a plateia e comecei a entrevistar as pessoas. E essa é uma dica maravilhosa, gente. Carta na manga para você ter aí essa carta no bolso, esse coelho que a gente tira da cartola. Deu BO, deu alguma situação e você tem essa possibilidade de conversar com a plateia, você tem a plateia como sua brother num evento, pula para lá e vai puxando algumas pessoas para poder conversar. Porque todas elas ali gostam do protagonismo. Você está entregando algo legal para elas, está dando oportunidade delas falarem e ainda por cima está entretendo. E como foi que eu amarrei tudo isso? Esse evento tinha um tema, ou seja, ele tinha um propósito, assim como todos os eventos têm um propósito. O propósito era felicidade. O que foi que eu fiz? Usei esse tema, essa palavra e saí perguntando para as pessoas, para você, o que é felicidade? E dentro da empresa, o que é felicidade? Uma salva de palmas para fulano, tererê, tererê, tererê. O presidente voltou, eu retomei a atividade, passei a bola para ele e resultado, todo mundo amou, contrato fechado para o próximo ano. Ai, olha só que maravilha. E quais são as lições que a gente aprende aqui desse perrengue que eu passei no palco? O primeiro de tudo, estudar sobre o evento. A gente tem que saber qual é o propósito do evento e por que ele está acontecendo ali. Porque quando eu estudo com antecedência, o que é que eu tenho? Liberdade e autonomia para poder lidar com essas situações. A segunda é entender qual é esse formato do evento. Era um evento de uma convenção de vendas, então eu posso ter essa liberdade com a plateia. Eu tenho esse aconchego, essa aproximação
com ela. Então o que é que eu faço? Na hora que algo acontece, imediatamente eu me jogo para lá e uso a meu favor. E claro, a segurança que eu tenho de saber que eu estou no palco e eu sei o que está acontecendo, ainda que eu tenha sido pega de surpresa, que aí entra o fator da inteligência emocional. Não é sobre a gente, é sobre o outro, é sobre o evento, é sobre a plateia, é sobre o presidente, é sobre tudo isso e eu estou ali apenas para intermediar e fazer essas costuras. O segundo perrengue aconteceu numa premiação. Estavam no palco eu, a presidente da empresa e um outro executivo super importante entregando os prêmios. Atrás da gente, um telão, né, que aparecia as informações do evento, a foto do premiado, ranking, algumas outras ilustrações. E do Neida, a produtora ali no backstage me faz um sinal e fala: Carla, deu pau no telão. Enrola uns minutos aí. Aí eu olhei, vi que realmente tudo estava escuro, fui rapidinho no backstage e falei: o que é que você quer que eu faça? Ela: enrola, correria. O que foi que eu fiz? Lá vai eu de novo com o microfone, conversar com quem agora? Com os executivos que estavam no palco. Por quê? Porque nesse evento era um palco gigantesco, tinha uma distância muito grande da plateia, então não dava para eu descer. E diferentemente do perrengue que eu falei anteriormente, o gancho que deu pau no telão foi tão rápido que ninguém percebeu que algo tinha acontecido. Eu simplesmente peguei o microfone, fui lá falar com os executivos e aproveitei o ensejo de que essa premiação tinha um momento extra que a gente ia sortear lá, um momento de resort, um voucher de resort para algumas pessoas, e comecei a conversar com a CEO e com o executivo o que é que eles fariam e quem eles levariam se eles fossem para esse resort. Então, de quebra, eu ainda fiz publi para o resort. Os executivos que estavam lá no palco também não perceberam porque eles estavam de costa para o telão. Enquanto eles conversavam, eu olhava para as pessoas, olhava lá para a produção, olhava para trás. Quando eu vi que estava tudo consertado, eita, voltei. É que eu vou falar de perrengue, viu, gente? Eu me empolgo, assim, me embola inteira para falar que isso é maravilhoso. Eu peguei, voltei para o meu púlpito e continuei o evento. Sabe quem percebeu que isso era um erro? Sabe quem percebeu que deu pau no telão, que o telão ficou preto e isso poderia ter sido um grande problema, um big problem? Ninguém. Absolutamente ninguém. Qual foi o segredo aqui? Velocidade de resolução. Se eu tivesse falado para as pessoas ali, ou se eu tivesse demorado mais tempo que tinha acontecido alguma coisa, todo mundo ia perceber e aí ia ficar aquele mini buraco ali, né? Como ficou no primeiro exemplo do presidente, que eu chamei ele não apareceu. Ali todo mundo percebeu que algo tinha acontecido e eu resolvi. Nesse, o telão piscou, ficou preto e imediatamente eu já fui. O que ficou parecendo essa entrevista de Carla com os executivos e falar sobre o resort faz parte do roteiro, faz parte do cronograma. Diga aí se essa não foi uma saída de mestre. Gente, microfone na mão, entrevistar pessoas é o que há para você ganhar tempo enquanto você improvisa para resolver esses BO de backstages que acontecem. E quais são as lições desse perrengue? Os erros e os perrengues vão acontecer em todo o evento. A questão não é o perrengue, e sim como você resolve ele. E para resolver, você tem que ter essa agilidade de percepção e entender que muitas vezes a plateia não vai perceber que algo de estranho está acontecendo. É a gente que dimensiona isso para a plateia e também para os speakers que estão com a gente no palco. E claro, outra lição muito importante que é estar confortável no palco. Esse evento em específico, essa premiação em específico, eu já apresento há alguns anos, então eu conheço as pessoas, conheço o conteúdo. Para mim é muito mais fácil, claro, chegar lá e fazer determinadas brincadeiras e poder interagir de uma forma diferente e ter essa liberdade. Para você ter e você se sentir confortável no evento que você vai apresentar, estudo prévio do conteúdo, estudo do roteiro e chegar com bastante antecedência para você fazer esse reconhecimento de palco. Você andar, fingir que está realmente apresentando, explorar o espaço. Quando eu faço isso, quando eu vou ensaiar, pareço uma maluca, entendeu? E eu não tenho vergonha disso, porque esse é o momento que eu tenho para eu me sentir confortável, eu me sentir segura. E é óbvio, na hora do ensaio, você passar todo o conteúdo do evento,
que ali você vai vendo, ó, tudo o que vai acontecer e comparar com o que você tem no roteiro. E isso também te deixa mais confortável. Vamos para o terceiro e último perrengue desse vídeo? Ai, meu Deus, adoro! E o terceiro perrengue, ele foi o mais sutil, mas igualmente embaraçoso. Era um evento protocolar, então tinham lá todas aquelas nominatas para agradecer, registrar a presença de várias pessoas. Esse tipo de evento protocolar com autoridade é um evento muito mais tenso e denso. Tem muito ruído, porque tem várias assessorias querendo falar com você, para pedir para inserir coisa no roteiro e tudo mais. E aí eu recebi do cerimonialista o papel com as nominatas, né? E depois elas começaram a vir em forma de cartão de visita, porque é assim mesmo. Evento muito grande, várias coisas que não estavam programadas vão aparecendo e o cerimonialista vai fazendo o filtro ali e vai passando para mim. Beleza, um deles veio em cartão de visita. Eu agradeci, segui o baile, daqui a pouco chegou o cliente. Por que você agradeceu fulano de tal? Pronto, a minha cabeça já foi assim, ó, nunca mais vão me chamar. Ferrou, lascou, e aí retornei, falei assim, ué, o cerimonialista que me deu para agradecer. Ele falou, pois é, mas essa pessoa não poderia ser mencionada aqui. Beleza, o que foi que eu fiz? Isso tudo acontecendo entre a fala de um anfitrião, a fala de uma autoridade e outra, e eu no meio subindo ali para poder fazer, né, a parte intermediária da cerimônia. Desci, conversei ali rapidinho, expliquei o caso, e aí, gente, depois desse primeiro microsegundo de nunca mais vão me chamar para trabalhar, eu fiz assim, eu desliguei. Este problema não é meu, eu vou seguir com o evento porque eu tenho algo muito mais importante para fazer, que é, ao invés de ficar pensando no erro, e quem errou é o quê? Resolver o evento e terminar esse evento. O cerimonialista é a indicação do cliente, quem faz o filtro é ele, porque ele é esse profissional, eu não tenho com que me abalar. E assim eu segui o baile. Quando o evento terminou, depois de tudo, eu sentei com a cliente e sentei com o cerimonial e aí perguntei, gente, o que foi realmente que aconteceu ali? E já estava tudo resolvido, eles se resolveram entre eles, realmente alguém chegou ali, deve ter dado a informação e aí a pessoa acatou ali no furor da situação, passou para mim e eu passei adiante. E aí quais são as lições que a gente aprende deste perrengue que quase poderia comprometer o evento e quase poderia comprometer a minha contratação? Primeira deles, gente, eventos protocolares com autoridades não pode ser só um mestre de cerimônia sozinho no palco. Tem que ter um chefe de cerimonial, tem que ter uma equipe de cerimonial e tem que ter um cerimonialista. Pronto. Se não tiver essa equipe, e se você alinhar com o cliente na contratação e ela disser que não tem essa equipe, alguém do cliente tem que estar ali no palco fazendo esse filtro, porque quem sabe, quem pode subir, quem pode falar, se pode agradecer, é o cliente junto com o chefe cerimonial ou é o cliente junto com a equipe dele, não é o mestre de cerimônias. Eu não posso assumir essa responsabilidade, porque isso compromete, como quase comprometeu o evento. Lição número 2. Não absorvi a atenção do outro para mim. Eu estava muito segura que eu tinha feito o meu trabalho, que tinha feito a minha parte. Se eu absorvesse aquela confusão, sabe o que ia acontecer? Dali para frente eu poderia focar em outras coisas e aí sim comprometer a minha atuação e comprometer o evento. Por isso que a gente na hora do fuzuê, na hora da confusão, na hora dos nervos à flor da pele, a gente não pode absorver aquilo que não é nosso. Nós estamos ali para resolver problemas, para mediar conflitos. Resolvemos isso, seguimos o baile, ou como diz lá na Bahia, seguimos o baba. É assim que funciona. Quando acabar, você senta de forma muito inteligente e elegante e de forma educada e conversa com todo mundo para entender o que aconteceu, se for o caso, se o erro for seu, pedir desculpas e depois ver como você contorna isso. Nesse caso, graças a Deus, não teve nada, mas essas são as dicas que eu deixo para você desse perrengue que poderia ali comprometer o evento e comprometer inclusive a nossa autoestima enquanto mestre de cerimônias. Segurança, leveza, saber conversar com clientes e saber conversar com o público fazem parte, gente, de uma construção. São estudos, técnicas e principalmente aplicar no dia a dia, no evento e experimentar.
Toda vez que você experimenta um pouquinho, você perde o medo, aquele medinho que fica ali dizendo, ai meu Deus, será que vai funcionar? E aí você vai medindo realmente o que funciona e o que não funciona. Mas você só sabe quando você experimenta. Então eu te desejo boa sorte, que a sua estrada como mestre de cerimônia seja uma estrada repleta de sucesso. E é claro, entra lá no site sejamestredecerimônias.com.br e já vai se inscrever nos cursos para você arrasar por esse Brasil por aí também. Um beijo e um cheiro. Tchau!